Fala, galera, boa tarde. Então, vamos começar aqui nossa aula, né? Então, alguns conhecimentos aí básicos. Primeira coisa, do nosso ambiente, o nosso ambiente de desenvolvimento. Lá no grupo, eu falei com vocês para já fazerem o quê aí? Desde a semana passada. Eu falei para vocês fazerem o quê? Adicionar o Linux, né? Se ambientalizar com o Linux, né? Exatamente. Instalar sistema operacional Linux. Quem fez aí? Levanta a mãozinha aí, ó, tem aí um recurso aí de levantar a mãozinha. Eduardo já está dando até uma estudada sobre o Linux. Show. Alice aí, Lincoln, Fábio. Quem já foi meu aluno, provavelmente já tem até esse ambiente aí mais ou menos pronto aí. Tá? E aí eu recomendo o Linux Mint, que é inclusive, deixa eu projetar a minha tela aqui. É inclusive o que eu costumo usar aqui. Tem que fazer um dual boot depois dessa. Na minha vida, né? Para tudo. Então tá aqui, ó. Linux Mint, tá? O gerenciador de janelas é o Cinnamon, ele tem outros, né? Outras interfaces gráficas, né? Além do Cinnamon, só que eu acho o Cinnamon bem leve, bem, né? Tranquilo, bonito de se usar, com vários recursos aí. Ninguém que costuma usar o Windows vai passar muita dificuldade aí no Linux Mint Cinnamon. Ah, professor, por que você fala para os alunos usarem Linux? Eu, inclusive, mandei agora há pouquinho lá no grupo de WhatsApp dois artigos, né? Inclusive um do Gil, que é um cara muito famoso aí na área da TI aí, tem um canal no YouTube, inclusive recomendo quem quiser seguir, conteúdo vasto de várias coisas, bem interessante, é um cara super didático, né? Tem uma didática boa, Gil Linux. E uma outra matéria aleatória que eu achei lá, mostrando por que é importante os profissionais de TI saberem usar Linux, né? Eu até brinquei lá no grupo, né? Deixa o Windows para o usuário, para quem é usuário, o tiozinho que não sabe mal ligar o computador, né? Navegar na internet. Deixa o Windows para o usuário, né? Assim, porque ele foi feito para o usuário, né? Ele é um sistema extremamente simples de se usar. Nós não, nós enquanto profissionais e futuros profissionais da área de informática, desenvolvedores, né, analistas de sistema, analistas de redes, de infraestrutura, todas as áreas aí que permeiam a TI, é extremamente importante que vocês tenham pelo menos uma noção de como se trabalha com Linux. Não quer dizer que vocês têm que ser especialista em Linux, não. Mas saber, ter noção de como funciona o sistema, porque tem diferença no sistema de arquivos, tem diferença no gerenciamento do sistema, tem diferença na instalação de software, de pacotes, na configuração de softwares. Então, o quanto antes vocês já criarem essa ambientação, melhor. Eu digo isso com toda certeza para vocês. Se eu tivesse tido um professor chato, como eu estou sendo, digamos assim, com vocês, exigindo assim, né? Aconselhando que vocês já comecem a usar o Linux desde o primeiro ano da faculdade. Se eu tivesse um professor que me aconselhasse isso na minha graduação, vocês não têm noção o quanto que eu teria economizado de estresse e perrengue no meu mestrado, porque eu nunca tinha tido uma ambientação com Linux. E caí de paraquedas na pós-graduação e pesquisa, galera, pesquisa em computação é 99,9999% sobre Linux, tá? Por quê? Porque é o sistema que te dá liberdade para fazer o que você quiser, né? O Windows é limitado, o Windows é o fechado. Ele te oferece aquilo que ele pode oferecer. Se você quiser fazer algo diferente, você não pode. É o sistema que manda sobre você. Enquanto que Linux é completamente o contrário. É você que tem domínio sobre a máquina. Você que configura, que desenvolve, que muda, você que é dono do hardware, você já é dono da máquina, obviamente, que você usa,
Só que o Windows, você não é dono do sistema, você tem que usar o que ele te oferece. Simples assim, ponto. Aí, se eu quiser fazer uma coisa diferente, ou eu procuro algo, ou eu tenho que fazer, é muito mais difícil. Enquanto que o Linux, não. Vocês têm total domínio, vocês podem, inclusive, pegar uma distribuição Linux, modificar ela do jeito que você quiser e criar a sua versão. Gilson Brito Linux, Eduardo Dias Linux. Vocês podem criar a sua versão do Linux e distribuir, né? É totalmente aberto. Então, isso é o bacana. E por ser aberto, te garante, te permite fazer mais muita coisa diferente do habitual. E o que é pesquisa? Pesquisa não é fazer coisa nova, né? Pesquisa não é desenvolver coisas novas. Então, por isso que eu digo, toda a área de pesquisa em TI, seja pós-graduação, seja iniciação científica, seja qualquer coisa de pesquisa, 99,9999 vai ser tudo em Linux. E você precisa, então, ter um mínimo de conhecimento básico sobre o funcionamento do sistema. Então, eu recomendo que vocês instalam. Quem ainda não instalou, instala o Linux. Se não quiser largar, abandonar o Windows, faça um dual boot, né? Que é quando o sistema ligar, você escolhe o sistema, né? Aproveita e já formata o Windows, né? Que o Windows, de 6 em 6 meses, você tem que formatar, senão vira um lixo, né? Então, já aproveita, já faz o dual boot, formato o Windows. Esse Linux meu aqui, essa versão do Mint minha aqui, por exemplo, eu acho que sei lá, eu nem lembro aqui de quando que é, mas é bem antiguinha, tá? Tá rodando liso aqui, já deve ter uns 3, 4 anos aqui, a mesma versão, sem precisar formatar. Alguém pediu a palavra aí? Diga. Tá. Então, beleza. Vitor falou, eu tenho plano de fazer minha distro com Linux do zero, né? Do rascunho. Show. Galera, seguinte. Instalado o Linux... outra coisa, detalhe. Eu não recomendo que seja virtualizado, tá? A virtualização vai consumir boa parte dos recursos aí da sua máquina. Pode ser que trave, e aí vai dar mais dor de cabeça ainda. Então, tira um tempinho aí, uma tarde, uma noite, um fim de semana. Quem não sabe como fazer um dual boot, tem vídeos no YouTube aí, passo a passo. E faz um dual boot, que aí não tem problema na disciplina. Fala, Lincoln. No caso meu, professor, eu tinha usado o Dual Boot, já usei bastante, só que o Linux acabava travando a minha máquina, acho que eu já até te mostrei uma vez já, tipo, congelava tudo, e aí eu tive que forçar o desligamento do notebook. Aí eu estou usando a virtualização mesmo, que é a única forma que está dando certo. Apesar que minha máquina dá para rodar, mas a única forma que eu consigo é só essa. Não entendi o porquê. Pode ter sido algum problema da distribuição que você usou, enfim. Poderia usar uma outra, ou outra mais leve. Mas se está funcionando virtualizado com você, ok. Aí mantém ele, porque, né, o time que está ganhando, mantém ganhando. Inclusive, amanhã é o dia, hein? Beleza, ó, show de bola. Dito isso, vamos aqui agora mostrar, então, instalado o Linux. Vocês estão vendo aqui, ó, o Linux na minha máquina. Eu vou mostrar como instala e configura o ambiente nosso de desenvolvimento, a nossa IDE, né? A gente usa essa IDE aqui, ó, Dini, tá? Que eu vou abrir daqui a pouco para mostrar ela para você e como customizar ela. Mas primeiro a gente tem que instalar. Então, para instalar, né? Quem já foi meu aluno já deve ter visto isso, mas aqui, para todos os demais, a gente vai instalar aqui usando o terminal, que é a forma padrão de se instalar softwares, né, aplicativos no Linux. Então, vocês podem vir aqui iniciar e procurar terminal, ou vocês podem, né, usar o atalho Ctrl+Alt+T, T de terminal. Então, tá aqui, ó. Estão enxergando aí? Só confirma. Sim. Show. E aí, como que a gente vai instalar os programas, os pacotes que a gente precisa para desenvolver os softwares durante a disciplina? Então, a gente vai usar, ó, sudo
apt, só explicando, sudo é para fazer com que a gente tenha privilégio de administrador, né? Se eu não usar o sudo, ele vai entender que eu não posso instalar nada. Eu sou um usuário sem autorização para instalar nada no sistema. Usando o sudo, eu quero dizer que eu quero usar minhas credenciais que eu que mando na máquina, então eu posso instalar. Então, apt install, para poder instalar um pacote, tá? Então, isso aqui é padrão nas distribuições baseadas em Debian, tá? E aqui eu vou colocar quais são os softwares que eu quero instalar, beleza? Quem quiser fazendo aí, ao mesmo tempo, pode fazer, ou então assista o vídeo depois e faz com calma. Então, sudo, para poder ter privilégio para poder instalar, apt install, para poder instalar pacotes, tá? Quais os pacotes que a gente vai precisar na disciplina? A gente vai precisar do GCC. GCC é o GNU C Compiler, tá? Então, é o compilador, ó, GCC. É o compilador da linguagem de programação C, né? Que é a linguagem que a gente trabalha na nossa disciplina. Além do GCC, a gente vai pôr também o G++, que é o C++, tá? Então, algumas bibliotecas, eventualmente, que a gente vai falar sobre o que é biblioteca e tal, mas algumas bibliotecas estão aqui no pacote C++. Então, C e C++ é uma linguagem, são linguagens co-irmãs, digamos assim, né? Uma derivou, uma evoluiu até outra. Então, vamos instalar aqui os dois, para não ter nenhum problema aí de faltar alguma coisa. E a nossa IDE, Gine, tá? Que escreve assim, ó, Geane, tá? Mas aí a pronúncia é Gine. Então, esse é o nosso ambiente que a gente vai precisar para toda a nossa disciplina, da aula de amanhã, da aula de hoje, até o último dia de aula nosso. A gente só vai precisar desses 3 caras aí, tá? Então, feito isso, eu vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha, né? Porque eu falei aqui, ó, que eu quero ser o administrador, então ele tem que confirmar que você realmente é o administrador. Então, qual é a senha de Adriano? Eu não vou falar, obviamente, mas aí coloquei. E aí ele vai instalar, tá? No meu caso aqui, como já está tudo instalado, ele vai mostrar aqui para mim, ó, que já está tudo na versão mais recente. Show? Os de vocês aí, vocês vão ver que ele vai pedir para instalar, para confirmar. Aí, geralmente, você vai ter que apertar Y de yes, né? Confirmar yes, dar o Enter, e aí ele vai instalar. Esse comando aqui, galera, sudo apt, para quem não conhece Linux, ele é o comando padrão para instalação de qualquer tipo de pacotes no Linux, tá? Derivados do Debian. Por exemplo, o Mint, tá? O Mint é um sistema derivado do Debian. Qualquer sistema Linux derivado do Debian, por padrão, a gente usa esse comando aqui de instalação. E aqui a gente vai poder instalar. Esse aqui é mais ou menos como a loja de aplicação do Android. Não tem lá o Android... como é que é o nome? Fugiu aqui o nome. A loja de aplicações... Play Store. Oi? Play Store. Play Store, Então, quando a gente executa esse comando aqui, ele vai procurar, entre aspas, na Play Store do Debian, né? Do sistema operacional Linux, vai lá procurar pelo programa que você quer instalar. Então, aqui, ó, Cmatrix é um pacotezinho. Então, ele instalou. Então, agora, se eu digitar Cmatrix, olha o que vai acontecer. Ele está fazendo aí uma simulaçãozinha aí do Matrix, tá? Uma aplicaçãozinha aí só para demonstrar, tá? Então, quando a gente usa sudo apt install, é como se a gente estivesse mandando o sistema ir lá e procurar nos repositórios oficiais do Debian aquele aplicativo que eu pedi para instalar. E aí, se ele acha, ele vai instalar na sua máquina, configura, faz tudo, a gente já pode usar. Inclusive, aqui, ó, ele vai vir aqui para desenvolvimento Gine. Então, está aqui já o que a gente instalou. Quando vocês instalarem, vai aparecer aqui automaticamente o Gine. Então, vocês podem abrir
Abriu. Eu aconselho que clique com o botão direito aqui e... Deixa eu fazer aqui antes. Clique com o botão direito aqui e coloque assim, ó, prender no painel. Porque aí o que ele vai fazer? Ele sempre vai deixar o íconezinho aqui, ó, rápido para a gente poder executar, né? Para não precisar toda vez vir aqui, desenvolvimento, DIN, né? Então, se eu prendo ele aqui no painel, igual esses outros aqui estão presos, ó, fica bem mais fácil de poder executar ele depois, tá? E vocês vão executar ele bastante. Confia em mim. Show? Tá. Alguma dúvida? Vamos lá. O que é o DIN? Então, DIN é esse cara aqui. Vou aumentar aqui só para... O DIN, galera, é uma IDE. O que é uma IDE? Acho que é algo assim, mais ou menos. IDE. O que é uma IDE? Traduzindo, ambiente, em inglês é tudo ao contrário, né? Desenvolvimento integrado. Então, galera, IDE é um ambiente, um local, né? Onde a gente consegue desenvolver com várias ferramentas integradas, com várias coisas juntas, para ajudar nesse desenvolvimento, tá? Então, DIN é um exemplo de IDE. Existem centenas, dezenas de IDEs aí no mercado, tá? Onde a gente vai poder desenvolver software de uma maneira onde está tudo integrado ali. Todas as ferramentas que a gente precisa, está tudo lá integrado. Tem, por exemplo, famosos como o VS Code, né? O Visual Studio, entre outras. Essa talvez é a mais famosa aí. Por que a gente usa o DIN? Por que a gente usa esse cara aqui? Porque ele é leve. Vocês veem aqui, ó, que ele não demora nada para ser executado. Ó, extremamente leve. É limpo. Uma coisa que eu não gosto do VS Code, por exemplo, é que ele é muito poluído, tem muita opção, é coisa mais para realmente quem já está no nível profissional. A nossa disciplina não é para desenvolver nada para produção, não é nada para desenvolver... vocês não vão aprender nessa disciplina desenvolver software para vender. Não, vocês não estão nesse passo ainda. A disciplina de estrutura de dados é uma disciplina ainda introdutória, é uma disciplina básica de desenvolvimento, tá? Vocês vão ver mais à frente outras disciplinas que aí sim vão preparar vocês para desenvolver para mercado, tá? Essa disciplina ela é base, ela vai te dar uma solidez muito grande para o desenvolvimento de algoritmos, tá? E aí vocês vão aproveitar esses conhecimentos sólidos para aproveitar em qualquer tipo de linguagem de programação. Show? Amanhã a gente fala da disciplina, não é hoje. Mas show. Então, a gente vai usar o IDE DIN. Ah, professor, eu não quero abandonar o Windows. Você é teimoso, extremamente teimoso, você não entendeu que é vantajoso você aprender, começar a usar o Linux agora. Ok, quer usar o Windows? Pode usar. Só que eu não recomendo usar o DIN. Por quê? Porque é o seguinte, o Windows, ele não tem suporte nativo para desenvolvimento. Ninguém programa nada usando o Windows, tá? Nada. O Linux, eu já posso programar shell script aqui. Eu posso aqui no terminal programar um shell script. É uma outra linguagem de programação que se eu souber, se eu tiver domínio, eu simplesmente abro e no terminal, crio um script shell, dou permissão para ser executado e executo um programa, executo um algoritmo. Simples assim. O Windows não foi feito para isso. Como eu disse, o Windows é para o usuário, né? O usuário não programa, não desenvolve. O usuário só consome programas. Então, eu não aconselho usar o DIN no Windows, porque você vai ter que instalar o DIN, você vai ter que instalar o GCC, você vai ter que fazer com que um enxergue o outro, e é uma tarefa chata, complicada. Quem já tentou aí, alguns alunos já tentaram, viu que não é nada tão simples assim. Então, quem for teimoso e quiser trabalhar com Windows,
usando a linguagem C, né, eu aconselho que usa o dev cpp, tá? Que aí ele é mais simples de se instalar. Vem aqui no Google, ó. Vem aqui no Google, digita dev cpp, primeiro link aí, ó. Ou segundo, aliás, vai nesse segundo aqui, que é do desenvolvedor oficial. Esse Bloodshed aqui, que é o desenvolvedor. Então, esse cara aqui, ó, Open Source C, C++ IDE para o Windows, tá vendo? Não recomendo, mas quem for teimoso e quiser, eu aconselho que use esse. De qualquer forma, nossas provas todas serão no ambiente do laboratório, Linux, isso aqui que a gente vai aprender, beleza? Uma ou outra coisinha no Windows vai ser diferente. Não me responsabilizo, tá? Aí, professor, você ensinou de uma forma e aqui é diferente. É porque está usando o Windows, aí o C portado para o Windows, ele muda uma ou outra coisinha, tá? Show? Beleza. Por que também que a gente usa o Dyn? Por causa disso aqui, ó. Ele é uma linguagem, aliás, é uma IDE que suporta várias linguagens, ó. Então, o Dyn, ele não é um IDE específico para C. Eu posso usar aqui, ó, para desenvolver PHP. Então, aqui, ó. Tem aqui o template padrão de um programa PHP, Ruby, tá? Então, ele dá aqui, ó, um template padrão para a linguagem Ruby, um template padrão para Java. Ó, esse aqui é o template padrão para a gente começar a desenvolver em Java. Python, né? Python com a linguagem também muito boa. Aqui tem, ó, template padrão para desenvolver em Python. Então, vejam que ele oferece suporte para um monte de linguagem, né? HTML, C++, Erlang, Pascal, entre outras aí. Inclusive, olha só, o C, tá? Deixa eu fechar essas outras aqui. Fechar aqui, começar de novo, ó. Se eu vier aqui nessa setinha main.c, vocês vão ver que ele vai mostrar para a gente um template padrão para se desenvolver um programa em C, que é o que a gente vai fazer todo dia, praticamente, a partir de hoje, tá? Esse é o template padrão que ele constrói. Só que, vamos lá, tá meio poluído, não tá? Muita coisa aqui, ó, um monte de coisa, comentário aqui, esse programa, bababá, nananã, uma licença de uso, quem desenvolveu, o nome do código, do arquivo, código-fonte. Só depois aqui embaixo tem o que a gente de fato precisa. Então, o que acontece? Eu posso customizar esse template padrão aqui, ó, para não mostrar esse tanto de lixo aqui, né, lixo entre aspas, para ser algo mais objetivo. Então, vamos aprender a customizar esse template padrão do Dyn aqui para a linguagem C. Isso é algo que os alunos sempre me perguntavam e não tinha uma aula gravada sobre isso. Então, vai ficar agora gravado. Assista lá no YouTube que está lá. Beleza? Então, ó, como que a gente customiza esse template padrão para a linguagem C aqui no Dyn? A gente vai abrir o terminal, sempre a gente faz uso do terminal. A gente vai usar sudo, mais uma vez, porque precisa de permissão para editar aquele arquivo padrão. E a gente vai usar o nano. Nano é um editor de texto, tá? Então, ó, se eu digitar aqui, por exemplo, ó, nano, olá, ele vai abrir um editor de texto. Editor de texto, um bloco de notas, tá? E o nome desse arquivo é o olá que eu dei lá, certo? Então, para fechar, Ctrl X, ó, sair. Ctrl X para sair. Deseja salvar? Não, não quero salvar. Então, fechou. Aí eu quero um arquivo teste.txt. Então, nano teste.txt. Então, ele abriu um editor de texto, o arquivo é teste.txt e eu posso salvar. Então, Ctrl X, quer salvar sim. Quer salvar com esse nome mesmo? Com esse nome. Então, Enter. Pronto, ele salvou, tá aqui, ó, teste.txt. Certo? Se eu quiser ver ele, eu dou o comando cat teste.txt, aí ele vai mostrar para mim
o conteúdo do arquivo, tá? Que só comandos simples de Linux aí, para quem quiser saber. Show? Mas voltando, eu quero customizar, toda vez que eu vier aqui, eu quero mudar esse template padrão aqui, ó. Eu quero, por exemplo, que não mostre isso. Eu quero adicionar outras bibliotecas padrões aqui. Então, vamos fazer isso uma vez no template, e aí sempre vai ficar naquele template que eu quero. Então, olha só. Onde que a gente vai? Sudo, nano. Eu quero editar um arquivo. Qual que é o arquivo que eu tenho que editar? Aí eu tenho que ir nesse diretório, ó. User, share, gene, templates, files, main.c. Então, olha só. Arquivos do usuário, arquivos que estão compartilhados com todos os usuários, né? Então, o Gene, essa aplicação Gene, ele está compartilhado com todos os usuários. Então, é aqui onde fica os arquivos do Gene, né? Os arquivos do programa Gene. Então, fica nesse diretório. O que eu quero mudar? Eu quero mudar o template, né? Esse template está dentro de outra pastinha chamada Files, e eu quero mudar o template main.c, certo? Então, olha só, quando eu apertar Enter, ele vai pedir a senha, porque eu falei que é sudo, né? Então, vou digitar a senha. Então, tá aqui, ó. Esse é o template padrão. Então, o que eu quero mudar no template padrão? Eu quero tirar aquele cabeçalho enorme, que é um monte de texto. Então, tirei. Eu quero adicionar outras bibliotecas que a gente vai precisar sempre durante a disciplina. Então, ó, já vamos colocar aqui stdlib.h, vamos colocar aqui, sei lá, string.h, vamos colocar aqui time.h. Por enquanto, essas, tá? Eu vou falar na aula de amanhã, talvez na aula de hoje, o que significa esses caras aqui, essas linhas, tá? Mas eu já vou colocar no template, por quê? Porque aí daqui até o final da disciplina, eu não preciso mais me preocupar com isso. Entenderam aí? Fiz uma vez, vai ficar no template, vai ficar sempre lá, dessa forma como eu quero. O que eu vou mudar aqui também, ó? Eu gosto de abrir a chave sempre depois aqui da função. Isso é estilo de programação, tá? Eu vou falar mais disso também depois. Então, quem quiser seguir meu estilo aí, minha dica, né? Eu gosto de abrir aqui o bloco logo depois aqui da instrução. E aí, beleza. Aqui está um template padrão que a gente pode começar a brincar. Ó, para sair é o quê? Ctrl X. Quer salvar? Sim, quero salvar. Quer salvar aonde? No mesmo arquivo que eu estou editando, tá? Então, é só dar o Enter. Pronto. Fechei aqui o terminal. Olha só que interessante agora. Só um minutinho. Olha só que interessante agora. Se eu abrir o Gene e pedir agora o template C, olha só. Tcharam. Viram? O template está exatamente da forma como eu defini lá no arquivo de configuração. E aqui eu já posso meter bronca e desenvolver minhas soluções aí dos problemas. Show? Então, beleza. Professor, ainda falando sobre IDE, uma coisa também que volta e meia os alunos me perguntam. Eu sou obrigado a ter uma IDE para desenvolver? Eu sou obrigado a usar uma ferramenta desse tipo? Se a gente for pegar ao pé da letra, não. Eu posso desenvolver, vou até mostrar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, vou criar aqui, é um documento vazio, olha só. Área de trabalho, estão enxergando a área de trabalho? Sim. Então, olha só. Vou criar aqui um documento vazio. Meu exemplo. Meu exemplo.c. Meu exemplo.c. Vou abrir um editor de texto normal, bloco de notas, tá? Bloco de notas simples e puro. Tá aqui, certo? E aqui eu posso desenvolver
meu algoritmo. Include stdio.h int main. Depois eu vou explicar isso aqui tudo, tá? printf. Qual é o primeiro programa que todo mundo que está aprendendo uma linguagem nova, qual é o primeiro programa que todo mundo faz? Quem sabe aí? Hello World. Olá, mundo. Hello World, o famoso Hello World, né? Quem está aprendendo, isso é tradição, né? Falando nisso, alguém aqui nunca programou nada na vida, de fato, assim? Porque eu acho que algoritmo você só vê em Portugal. Vocês chegaram a ver Pascal? Só o Portugal mesmo. Só Portugal. Então, pode ser que ninguém aí tenha, de fato, desenvolvido nada ainda prático, né? Concreto. Então, olha só. Geralmente, o primeiro programa, quando a gente aprende uma linguagem, é o famoso Hello World. Olá, mundo, né? Aqui, ó. Eu desenvolvi isso aqui no bloco de notas. Salvei. Aí. Beleza. Então, olha só. Para desenvolver um programa, eu preciso de um código-fonte, obviamente, né? Aqui ele já se tornou um programa, de fato, concreto? Sim ou não? Eu creio que sim. Já virou um programa para compilar. Tem que compilar, não? Ele é um código-fonte ainda. Ele não é um programa de fato, né? Eu não consigo executar ele. Então, eu preciso transformar ele em um executável, em um código que a máquina vai entender aquelas instruções e executar aquelas instruções que eu ordenei. O código-fonte, a linguagem de programação, é só uma abstração que é mais fácil para nós, humanos. Mas a máquina, ela não consegue entender esse código-fonte como instrução, de fato, né? A máquina. Tem que se fazer um processo de compilação para transformar aquelas instruções em uma linguagem de máquina, uma linguagem que a máquina entenda, tá? O famoso assembler, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui o assembler para vocês desse código, me lembrem. Então, olha só, o que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando assim, por que a IDE é importante? Isso isso que eu estou fazendo é uma explicação conceitual que muitas vezes na aula eu não explico a fundo, tá? Eu suponho que a pessoa vai entender por conta, mas sendo bem didático aqui, uma coisa é a linguagem de programação, que é o que a gente entende, nós, humanos, entendemos. Outra coisa é a linguagem de máquina, que é algo extremamente abstrato para nós humanos, mas que a máquina consegue entender. Existe uma diferença aí, certo? Então, a gente desenvolve código-fonte em uma linguagem de programação, precisa passar por um processo de compilação ou de interpretação, depende da linguagem de programação. Tem linguagem que é compilada, por exemplo, C, tem linguagem que é interpretada, por exemplo, Python, PHP, etc. e outras, tá? Mas ou precisa desse processo ou de compilação ou de interpretação para poder gerar a linguagem de máquina. E essa linguagem de máquina que o computador, a máquina, entende e executa. Ok? Então, vamos entender aí conceitualmente as coisas como são. Show! Então, aqui é o código-fonte. Então, olha só, eu posso usar... Quem lembra aí o nome do pacote que eu instalei, que eu falei que era o compilador? GCC. Boa, GCC. GCC, GNU C Compiler, ou seja, compilador para a linguagem C. Então, olha só, para cada linguagem de programação, eu vou ter que ter ou um compilador ou um interpretador que entenda aquela linguagem e que gera o código de máquina, certo? Então, vamos lá? Se eu pegar aqui, ó, listar. Lista para mim o que tem na área de trabalho. Então, ele listou para mim aqui, ó, tem o código-fonte. Eu quero compilar esse código-fonte. Eu quero compilar na mão, na unha, como diz. Então, ó, GCC, compila para mim esse código-fonte, não é aqui que está o código-fonte? E gera para mim como saída, ó, de output, saída,
e gera para mim como saída esse executável. Olha só, reparem aqui, ó, na minha área de trabalho, que não tem nada chamado executável, pois tem? Não tem. Quando eu executar isso aqui agora, olha só, o que ele fez? Ele gerou um executável. Isso aqui é um programa de fato. Isso aqui eu consigo executar. Certo? Isso aqui agora é um programa e não um código-fonte. Certo? Então, ó, como que eu executo esse cara? No Linux, eu vou fazer o seguinte, ó, ponto barra e o nome dele. Ó, ponto barra, executável. Olha só o que ele fez. Ele imprimiu o Hello World. Faltou o barra N aqui. Vamos pôr o barra N aqui, só para poder ficar... Barra N, salvar. Olhem só. Eu tenho que compilar de novo, porque eu não mudei o código-fonte. Se eu mudei o código-fonte, eu tenho que compilar de novo, porque ele vai gerar um executável atualizado. Eu atualizei o código-fonte, eu preciso atualizar o executável. Então, olhem só. Vou compilar de novo o meu código-fonte e gerar como saída o executável. Pronto, atualizou. E agora, quando eu executar ele, ó, Hello World, e quebrou a linha. O barra N serviu para poder quebrar a linha aqui. Então, pronto. Fiz aí, demonstrei o primeiro programa aí na linguagem C. Quem levantou a mão aí? Professor, como é que você transformou em executável? Porque na hora que você estava explicando, a internet caiu. Deu para pegar? Deu para entender? Não, eu queria que você explicasse de novo, porque eu perdi a parte. Ah, tá. Então, vamos lá. O código-fonte. Então, vamos mudar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, mais uma vez, pegar o código-fonte. Eu estou fazendo tudo pelo bloco de notas, tá? Então, olha só. Eu tenho que pegar aqui e falar: boa tarde, galera. Meu nome é Adriano. Vamos estudar ED1? Olha só. Esse é meu programa, meu código-fonte. Como é que eu faço para compilar ele? Na unha. Eu tenho que pôr GCC, o nome do código-fonte, mandar gerar como saída um executável. Pronto. Tive o processo de compilação. Gerou o executável, mando executar ele. Aí, ó, olha só. Boa tarde, galera. Meu nome é Adriano, vamos estudar ED1. Viram aí? Beleza, valeu, obrigado. Peguei. Tá, só que vocês acham que fazer dessa forma que a gente está fazendo aqui é algo prático? Abrir bloco de notas, abrir terminal, chamar GCC, mandar gerar como saída, um arquivo executável e depois mandar executar o cara? É algo prático? Não. Não, né? Ó, quantas coisas eu te fazer, ó. Abrir o bloco de notas, digitar o código, salvar, abrir o terminal, chamar o GCC, mandar gerar a saída do executável e chamar o executável. 7 ações. Por que a gente usa IDE? Por que a gente usa IDE? Qual que é o significado de IDE que eu falei com vocês? Qual que é a tradução de IDE? Ambiente de desenvolvimento integrado. Ambiente de desenvolvimento integrado. Olha só, ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, faz tudo integrado, tudo junto. Então, olha só. Opa, abriu o trem errado aqui. No Dini, eu tenho o editor, aqui, ó. Aqui é o editor de texto. Se eu apertar F9, ele já compila para mim. F9. Aí, ó, tá vendo piscando aqui, ó? F9 compila e F5 executa. Editor F9, F5. Tranquilo? Sem perrengue. Mais uma vez. Abre o Dini, é o ambiente. Faço aqui meu código-fonte. Faço o meu, né?
Olá, mundo. Que calor hoje. Qual que compila? F9. Qual que executa? F5. Simples assim. Beleza? Eu tinha falado aí de mostrar a linguagem de máquina, né? Então, olhem só. Outra coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente usa o DIN, a gente salva um arquivo. Não salva um arquivo, que é o código-fonte? Aonde que ele vai salvar o executável? No mesmo diretório onde está o código-fonte. Então, olhem só. Esse diretório, esse código-fonte, meu exemplo.c, ele está na área de trabalho. Aonde que ele vai gerar o executável? Também na área de trabalho. Qual é o nome do executável desse código? É o mesmo nome do código-fonte. Então, olha só. Se o código-fonte chama meu exemplo.c, o executável vai chamar meu exemplo. Certo? Esse aqui, ó, foi o que eu fiz antes. Lembra que eu mandei gerar como output executável? Eu posso até apagar ele para não confundir. Então, olha só, o nome do executável no DIN vai ser o mesmo nome do código-fonte. E aqui vem uma coisa muito importante para vocês, ó. Uma coisa que volta e meia a galera sempre erra e eu falo, ó, vocês não seguiram a orientação. Nunca salve o código-fonte com espaço no nome. Então, ó, vocês viram aqui, ó, que o meu exemplo, eu usei espaço? Usei sim ou não? Não. Não usei. Por que, galera, que a gente não deve usar espaço? Porque supõe aqui, ó, que eu vou gerar, eu vou fazer errado, tá? Eu vou pôr aqui, ó, meu espaço exemplo. Quando eu for gerar o executável, ele vai gerar com o mesmo nome, meu espaço exemplo. Só que vamos supor que eu mudo esse código e falo meu espaço exemplo 2. Esse espaço, às vezes, na hora que eu for executar, ele vai chamar o programa até onde ele achar um espaço. Então, na verdade, qual vai ser o nome do programa? Dos dois. Vai ser só meu. Então, eu posso ter 15 códigos, 15 executáveis diferentes, onde os 15 executáveis têm meu espaço alguma coisa. Só que, na hora que eu for mandar executar, ele só procura pelo meu. Entenderam o problema? E aí eu não estou executando o que eu quero, eu estou executando um lá, aleatório, mas por quê? Porque tem espaço no nome. Então, não usem espaço. Programador, via de regra, não usa espaço para nada, só quando precisa, obviamente. Então, nome de variável, existe espaço para nome de variável? Pode ter espaço em nome de variável? Não, isso é impossível, não pode existir. Né? Da mesma forma, o nome dos arquivos não é recomendável usar espaço. Então, faça que nem eu coloquei aqui, ó. A palavra é composta. A palavra é composta? Beleza, põe aqui, ó, põe uma maiúscula para poder diferenciar. Meu exemplo da aula 1. Então, olha só, para cada palavra nova, eu puxei uma letra maiúscula. Já dá uma noção de separação. Já dá para você ler aqui do que se trata, certo? Isso é uma boa prática. Show? Quem tem dúvida, fala aí. Ô, Adriano, Diga. a respeito, tipo assim, separar por underline, pode? Ou tem algum Pode problema? também. É outra boa prática também. Como eu disse, são estilos diferentes, né? Eu prefiro dessa forma, mas não está errado por underline, não, tá? Eu prefiro essa forma de escrita. Mas as duas são aceitáveis, as duas são corretas. Beleza, eu falei do código executável, né? Para mostrar a linguagem de máquina. Então, olha só que interessante. Também fica a título de curiosidade. Só curiosidade. Ó, compilei, gerou executável. Não gerou executável aqui, ó, meu exemplo?
Então, aqui eu tenho o código-fonte, ó, código-fonte, linguagem de programação. Ah, eu quero ver a linguagem de máquina desse cara. Tem como? Tem. Olha só que legal. Vou abrir no terminal mais uma vez, né? Sempre o terminal nosso aqui, ó. E aí, para vocês verem a linguagem de máquina que foi gerada aqui, que foi, né, que gerou aqui esse código executado, a gente pode fazer o seguinte, ó, GDB, meu exemplo. Esse aqui é o executável, não é o executável? Então, ó, GNU Debugger, tá? Isso aqui é para debugar um programa, ó. Meu exemplo. Aí ele vai abrir aqui o GDB, é uma aplicação, tá? E aí eu vou colocar assim, ó, disassembly a função main. Ou seja, mostra para mim em assembly o que está na função main. Lembrando, a função main é esse aqui que a gente programou, ó. É a função main, né? Eu vou explicar isso aqui na aula de amanhã, tá? Então, olha só que legal. Se eu fizer isso aqui, ó, disassembly main, ele vai mostrar para mim, ó, olha só. Aqui tá as instruções de máquina, as instruções assembly. Bem pouquinho, né? Porque, na verdade, eu só estou mandando imprimir uma coisa na tela. Então, ó, mas aqui tá as instruções. Push, move, lay. Cada instrução dessa aqui é uma instrução que o processador entende. Então, ó, move para mim o que está nesse endereço de memória para esse outro endereço, aliás, que é registrador. Move para mim o que está nesse registrador para esse outro registrador. Pega para mim o que está nesse endereço de memória e faça isso. Pega o que está nesse outro endereço de memória e manda para o registrador. Certo? Ah, tem mais coisa, ó. Aqui que acabou. Então, é só a título de curiosidade, né? Quem quiser pegar depois um programa aí bem maior, né? Lá do meio para o final da disciplina e mostrar aí, quer ver? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó, estrutura de dados, avaliações. Cadê o Abraão? O Abraão tá aí ainda? Vamos pegar a última prova de Abraão aqui, ó. Ah, tá. Ele fez essa aqui. Não está compilado, vamos compilar aqui. Então, ó, compilou. Ó, esse aqui é o programa dele lá, da última prova de alocação dinâmica. Então, está aqui, ó, o código executável dele. Então, vamos ver aqui o assembler desse código. Ó. GDB, prova, Abraão. Se eu der, então, o disassembly main, olha só, já aumentou coisa pra caramba, ó. Então, é tudo isso aqui, ó. Só da função main, tá? Que lá ele fez já a modularização, várias funções. Então, é só por curiosidade, tá? Isso aqui, né, ninguém vai trabalhar com isso aqui, não. É só para vocês entenderem a diferença entre linguagem de programação, né, que é o que a gente desenvolve, e linguagem de máquina, que é o que a máquina executa. Fala, Fábio, você levantou a mão de novo? É só uma dúvida. Diga. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que se o código-fonte não tiver no mesmo ambiente que o executável, ele não executa, é isso? Não, ele executa sim. Eu posso pegar aqui, ó. Eu posso pegar aqui. Então, olha só. Vou pegar o mesmo exemplo lá. Vou pegar lá a prova de Abraão. Avaliações. Estruturas. Aqui, ó. Resposta. Então, olha só. Aqui é o código-fonte, certo? Ponto C. Isso aqui é o executável. Então, eu posso pegar esse executável, ó, só o executável, e trazer aqui, por exemplo, para a área de trabalho. Ou poderia mandar para vocês. Poderia pegar esse arquivo aqui e mandar no WhatsApp para vocês executarem. Todo mundo ia conseguir executar essa aplicação aí na máquina de vocês, desde que seja um ambiente Linux, né? Sendo qualquer Linux, independente da distribuição, vai conseguir executar esse programa aí. Mas como é que executa? Daquela forma que eu mostrei, ó. Abrir aqui no terminal. Como é que executa? Ponto barra e o nome do executável. Prova Abraão. Então, ó, executou. É uma prova lá de cadastrar médico, paciente, listar médico, paciente e fazer a agenda de atendimento desses pacientes para cada médico. Esse era o problema da prova. Então, ó,
nome do médico, Adriano, CRM tal, especialidade cardio. Tá, listar médicos, opção 3. Então tá aí, ó, listou o médico que foi cadastrado, tá? Isso aqui vocês vão aprender com o tempo. Mas consegue sim, viu, Fábio? Ah, professor, por que eu tenho que executar o ponto barra antes do nome do executável? Porque, aliás, tem que estar no diretório, né? Então, aqui, ó, tem que estar no diretório. Então, o terminal tem que estar no diretório onde está o arquivo, né? Então, o arquivo está na área de trabalho. Então, talvez só até isso você quis perguntar. O terminal tem que estar no diretório aonde está o executável, certo? Senão ele não vai saber o que é para ser executado. Então, você tem que abrir o terminal no diretório. Então, é só fazer assim, ó, botão direito, abrir no terminal. Aí ele vai abrir já na área de trabalho. Se eu tiver lá, ó, lá em uma pasta qualquer, se eu tiver aqui dentro do Dropbox e quero abrir o terminal aqui dentro do Dropbox, a mesma coisa. Abrir no terminal. Então, olha só. Ele abriu o terminal no diretório Dropbox. Então, o executável tem que estar aqui, para ele conseguir enxergar. Senão, ele não vai enxergar. Entendeu aí? Ele enxerga o que está aqui, ó. Show? Beleza, vamos ver aqui o próximo passo. Então, o próximo passo é justamente explicar as coisas básicas aqui do programa em C. Então, olhem só, eu vou fechar aqui e vou abrir outro template aqui do zero. Então, olhem só. Primeira coisa, essa é a estrutura básica de um programa em C para a gente conseguir desenvolver nossos programas, tá? Eu tenho aqui pelo menos 2 seções. Seção de bibliotecas, vamos chamar assim. E seção de funções. Tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que falar quais são as bibliotecas de funções que eu vou precisar no meu código, no meu programa. E eu tenho a seção de funções, que são as rotinas, são as instruções que eu quero executar, tá? Em um programa em C, sempre ele vai procurar a função main para ser executado. Então, em um código na linguagem C, é obrigatório ter a função main, tá? Por isso que ele já dá de cara aqui template, tá? Então, ele já dá aqui como template a função main. Porque é obrigatório. Se eu tentar executar um programa onde eu mudo isso aqui, o que é main? Principal, né? Main em português é principal. Se eu tentar criar um código fonte assim, vou dar um nome aqui, vou usar o mesmo lá que está na área de trabalho, ó, meu exemplo. Vou sobrescrever ele. Então, ó, se eu tentar compilar um programa em C dessa forma, olha só o que ele deu de erro aqui. Deu compilação com sucesso? Não, né? Falhou. Por que falhou? Olha o que ele fala aqui, ó. Não achei o main. Cadê o main? Então, primeira coisa, um programa em C tem que ter a função main. Pode ter outras funções. A gente vai aprender a criar várias outras funções. Só que tem que ter a função main. A função main é a que vai ser executada primeiro. Então, ó, só de eu mudar aqui agora para main e digitar F9, vocês vão ver que, ó, pronto, resolveu. Compilação terminada com sucesso. Então, vejam bem, eu tenho que ter a função main. Vocês viram que eu já usei uma função para imprimir coisa na tela. Quem percebeu aí o nome da função que é para imprimir coisa na tela? Printf. Printf. Então, olha só. Printf. Olá, mundo. Compilei, executei. Então, olhem só.
que a função printf faz, então? O printf nosso é como se fosse o que lá no algoritmo que vocês estudaram? Escreva. É o que? Estreva? Eu não lembro, de fato. Estreva, né? Então, o estreva que vocês usavam lá, na verdade, aqui na linguagem C, vocês vão usar agora printf. Certo? E aí eu volto aqui nas bibliotecas. Ó. Eu vou apagar tudo aqui. Ó. Apaguei a seção de bibliotecas. Apaguei. Por que as bibliotecas elas existem e por que a gente tem que declarar elas? Por causa do seguinte, ó, se eu tentar executar agora, vocês vão ver que ele vai reclamar. Ó. Ele está falando assim, ó, o que é printf? Ele não sabe o que é printf. Ó, ele destacou aqui, até com a setinha. Ó. Ele não sabe o que é printf. Por que ele não sabe mais o que é printf? Porque a biblioteca onde a função printf está escrita, printf é uma função, existe código que diz o que printf tem que fazer. Essa biblioteca, eu tenho que informar aqui no meu código-fonte, ó, eu vou usar todas as funções da biblioteca stdio. Ó, isso aqui, como eu disse, são bibliotecas de funções. A função printf, ela está dentro dessa biblioteca. Então, agora vocês vão ver, ó, resolveu. Agora ele sabe o que é printf, porque agora ele sabe que tem que usar essa biblioteca. Conseguiram entender? Como é que eu uso algo que o computador não sabe onde procurar, que não existe para ele? Se eu tirar isso aqui, a esse código aqui não existe printf mais, que eu tirei a biblioteca. Agora, se eu disse, não, ó, eu quero incluir todas as funções que estão nessa biblioteca. Aqui são várias funções de entrada e saída. Por isso que chama stdio, tá? Standard in out, ó. stdio. Imprimir não é função de I/O, de entrada e saída? Imprimir não é um comando de saída? Eu não quero sair com alguma informação? Então, printf, que imprime na tela, está na biblioteca de entrada e saída. Pronto, ó, resolveu a dependência. Isso é como a gente chama dependência. Para mim usar uma função, eu dependo de usar a biblioteca aonde está essa função. Diga, Vinícius. Eu ia perguntar, se o ambiente já sabe que eu estou programando, por que ele não tem as bibliotecas já prontas para isso? Excelente pergunta. Porque o ambiente, você está programando para qual ambiente? Você poderia estar programando para um visorzinho LED de um Arduino. Você imagina que a mesma rotina de impressão, de imprimir no visorzinho LED de Arduino, é a mesma função para imprimir um monitor convencional de computador? Não é a mesma coisa. É a mesma função de imprimir, sei lá, em um LED de outdoor, desses eletrônicos? Não é. São hardwares diferentes. Não são hardwares diferentes? Então aí eu consigo programar para esse visorzinho de Arduino. Você tem que usar a biblioteca de entrada e saída do visor, porque é ele que vai ter a função que sabe como imprimir naquele hardware. Entendeu? Uhum. Quando eu falo stdio, é para o ambiente de programação nosso, de computação, monitor e tal. Mas se eu for programar para um Arduino, não vai ser stdio, vai ser uma outra biblioteca. Uma biblioteca que sabe como imprimir naquele equipamento. Se eu quiser mandar para uma impressora, eu não vou usar stdio, eu tenho que usar uma biblioteca de função que sabe conversar com a impressora para poder mandar imprimir para a impressora. Entende? Então, aí que está a questão das bibliotecas. E por que as bibliotecas são legais? Porque eu não preciso fazer tudo do zero. É só eu usar a biblioteca que já está tudo pronto, já está programado. Eu penso na biblioteca como um livrinho, eu só dei o livro para o computador ler, agora ele já entende tudo. Exatamente. É exatamente isso.
muitas das vezes, nós programadores, temos que ver, inclusive, documentação das bibliotecas para poder entender qual é o nome da função que eu preciso chamar, quais são os parâmetros que eu preciso mandar. Então, isso vem tudo na documentação do software. Mas beleza. Então, ó, entenderam aí as bibliotecas? Como eu disse, no começo, galera, a gente vai precisar só de duas bibliotecas, stdio e stdlib. Basicamente, são essas duas aqui. Ah, professor, mas lá você mostrou 4, né? Aqui tem a string e a time. Com o tempo, a gente vai precisar, vocês vão entender por que eu preciso dessas outras, tá? Mas para o comecinho agora, a gente precisa só da stdio e stdlib. Beleza. Vocês viram também que eu usei /n, né? Já algumas vezes. Quem aí pegou para que serve o /n? Quebrar a linha. Quebrar a linha. Exatamente. Se eu quiser escrever 4 nomes de uma pessoa, né, 4 nomes de pessoas diferentes, eu não preciso fazer 4 printfs. Não é essa a lógica. Tá? Eu quero imprimir o nome de 4 pessoas, uma embaixo da outra, não é usando 4 printfs. Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: eu posso usar o /n. Então, ó, imprima Adriano, /n, João, /n, Maria, /n, Chiquinha, sei lá, /n para poder terminar. Olha só, uma instrução vai gerar para mim essa impressão onde cada /n vai fazer uma quebra de linha. Olha só. Perceberam aí? Por isso que a função printf chama printf e não print, tá? O que é esse f? Printf. Imprima em um formato que eu vou demonstrar aqui qual é a forma que eu quero que ele seja impresso. Então, eu posso usar, por exemplo, o /n para quebrar a linha, ou eu posso usar, por exemplo, isso aqui também, ó, 1/t, 2/t, 3/t, 4/t, e depois um /n. O que ele vai fazer? Olha só. O que o /t faz? Ele dá espaço. Ele dá uma tabulação, tá? É como se ele criasse colunas. Então, aqui está a primeira coluna, aqui está a segunda coluna, aqui está a terceira coluna e aqui está a quarta coluna, tá? Então, o /t é para criar tabulações, como se fossem colunas, e o /n para quebrar linhas. Olha só o que vai gerar aqui, ó. 1 tabulou, 2 tabulou, 3 tabulou, 4 tabulou. Depois quebrou linha, /n, escreveu quebrar. /n, quebrou linha de novo, escreveu linhas. /n, quebrou outra linha. Show? Esse é o nosso printf que a gente sempre vai usar. Só que aí tem uma outra recomendação muito importante que às vezes os alunos erram. E aí vamos mais uma vez reforçar isso aqui. O /n é recomendado sempre ter um /n, aliás, vou recapitular. É recomendável sempre ter um /n no final de cada printf. Então, lembre-se disso. Ter um /n sempre no final de um printf. Por quê, professor? Vou mostrar um exemplo aqui que demonstra por que isso, às vezes, gera um comportamento. Se você não fizer, gera um comportamento não esperado. Ou seja, seu programa meio que buga. Então, olha só. Antes de demonstrar isso, eu vou falar aqui de uma outra função, ó, system. Função system. Ah, tá. Por que eu coloquei stdlib, ó? Porque, mais uma vez, se eu chamar a função system, o que ele vai falar? Não sei o que é system. Por que ele não sabe o que é system? Porque eu tirei a biblioteca stdlib. Então, ó, a função system está em qual biblioteca? Na stdlib. A função printf está na biblioteca stdio, tá?
Para que serve a função system, galera? A função system serve para mim mandar um comando para o Linux executar, um comando do Linux. Por exemplo, aqui no Linux, ó, eu posso dar um comando, por exemplo, ls. O que o ls faz? Vai listar o que está dentro do diretório, certo? Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, área de trabalho. Área de trabalho, certo? Vou mandar um comando aqui pro Linux, ó, ls. O que ele vai falar? Vai mostrar aqui para mim os arquivos que estão na área de trabalho, ok? Olha só que interessante. Existe um comando na linguagem C que eu falo assim, ó, meu programa vai pedir pro Linux executar o ls. Olha só o que vai acontecer. O que meu programa fez? Vocês entenderam o que ele fez? Sim ou não? Sim. O meu programa pediu para o sistema executar o ls. E aí o sistema executou e mostrou aqui no meu programa, tá? No meu programa. Então, olha só, por exemplo, existe o comando sleep. Existe o comando sleep. O que o sleep faz, ó? Espera 4 segundos. Ah, ele esperou 4 segundos e continuou, certo? Então, às vezes a gente vai usar alguns comandozinhos do Linux dentro do nosso programa. Vocês estão entendendo? Então, o meu programa, eu consigo fazer uma chamada de funções para o Linux e pedir para executar um outro script, pedir para executar dentro do meu programa, pedir para executar outro programa, pedir para fazer coisa, pedindo para o Linux fazer. Olha que legal. Isso dá uma gama de recursos gigantesca que a gente pode fazer, né? Inclusive, na última oferta da disciplina, o Gabriel fez um vírus que, quando executava o programa, desligava a máquina da pessoa, né? Um vírus. Então, a pessoa executa o programa faz, sei lá, o power off. E aí, quando o cara executa, desliga a máquina, tá? Enfim, são coisas que dá para fazer, mas tenham cuidado, tá? Beleza. Por que eu estou falando disso? Eu estava falando lá do barra N, né? Então, olha só. Vejam o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó. Printf, olá, mundo. Sleep 5, printf, até mais. O que vocês acham que vai acontecer aqui nessa execução? Na teoria, o que vai acontecer? Vai imprimir um olá mundo, vai esperar 5 segundos e imprimir até mais depois. Exatamente, né? Na teoria acontece isso, ó. Vai imprimir olá mundo, vai esperar 5... Aí ele não vai imprimir até mais. Vai esperar 5 segundos e só depois ele vai imprimir o até mais. Na teoria é isso, correto? Mas vamos ver na prática, ó. F9. Faltou barra N aqui, ó. Ou aliás, o ponto e vírgula. Então, executei. Olha só o que aconteceu. Ele imprimiu olá mundo? Não. Viram aí o que aconteceu? Ó, vou executar de novo. Ele não imprimiu olá mundo. Na verdade, é como se ele tivesse alternado a ordem aqui. Não alternou a ordem? Ele esperou 5 segundos e imprimiu. Ele esperou 5 segundos e depois ele imprimiu as duas coisas. Esquisito, não é? Não é esquisito. Por quê? Lembra que eu falei do barra N no final do printf? Quando a gente chama printf e não coloca o barra N, é como se eu estivesse colocando essa instrução em uma fila. E se ele não acha o barra N, ele não executa a impressão. Ou seja, resumindo, o printf só executa a impressão de fato se eu mandar ele
mandar para a tela a impressão. Como é que eu mando para a tela a impressão? Colocando /N. Aqui, o /N é como se eu estivesse falando, você vai imprimir na tela nesse momento, exatamente agora. Se eu não coloco o /N, é como se eu tivesse mandado imprimir, só que ele fica numa fila, esperando alguma instrução para imprimir. Só que aí, o que acontece? Como esse cara vai para a fila, quem que vem depois? O Sleep. Aí o Sleep espera. Quem que estava esperando na fila? O Olamundo. Aí ele imprime o Olamundo junto com o teste, o até e executa. Entenderam aí? Olha a diferença agora, ó. Só de colocar o /N. Agora sim, ó. Perceberam? Agora gerou o comportamento que eu espero. Por isso a dica. Sempre coloca um /N no final das printfs. Outra instrução interessante é essa aqui, ó. System clear. Volta e meia a gente vai usar isso aqui também, ó. O que é o System Clear? Para limpar a tela. Olha como é que ficou legal agora. Olá, mundo. Esperou 5 segundos. Limpou a tela. Imprimiu até mais. Viram aí? Mais uma vez. Olá, mundo. Esperou 5 segundos. Até mais. Show? Pegaram aí? Só a título de curiosidade, ó, dá para a gente fazer umas coisinhas assim, ó. Printf, aliás, não é isso. É isso aqui, ó. System, calcei, alternate. Quem já viu aqui o calcei? Para vocês verem o que vai acontecer. Nunca vi isso na minha vida. Aham. Uma vaca falando até mais, né? Se bem que, vamos corrigir aqui, aí fica melhor, né? Olá, mundo. Esperou 5 segundos. Calcei, mu, né? Mu. O que eu estou falando aqui, ó? Mais uma vez, eu estou mostrando outro exemplo aqui, ó. Eu estou pedindo para o sistema executar essa instrução. O que é isso aí? Calcei é um programa, é uma aplicação. Calcei, que aí eu falo qualquer coisa. E aí, esse programa Calcei vai desenhar na tela uma vaca falando o que eu coloquei aqui, né? Poderia, por exemplo, aqui, lembra do C-matrix que eu coloquei, ó? Peço para executar C-matrix. E executo. Depois do Olá Mundo, 5 segundos. Pá, o C-matrix. Então, o System é um recurso bem interessante. E para terminar a aula, galera, outra coisa que o pessoal sempre pergunta, que aí eu vou também explicar aqui agora, é o seguinte, ó. Eu falei para vocês que tem a seção de bibliotecas, tem a função main, tá? Na próxima aula eu vou explicar o que significa esses outros detalhes aqui, mas o pessoal sempre me pergunta o que significa esses dois parâmetros aqui dentro da função main. A gente não vai usar esses dois parâmetros na nossa disciplina, tá? Inclusive, lá naquele arquivo de template, quem quiser depois entrar nele e apagar isso aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma para a nossa disciplina. Mas como eu estou fazendo um vídeo de conteúdo novo, para quem, né, quer conhecer mais da linguagem, mais coisas diferentes, que nem esse do System e tal, eu vou explicar para que serve esses dois parâmetros aqui, ó. Vocês viram o seguinte, ó. Vocês viram, eu mostrei aqui antes, que existem programas, por exemplo, qual que é o comando que lista os arquivos que estão nesse diretório? Qual é o comando? LS. LS.
Então, ó, ls, ele listou para mim os arquivos. ls, galera, é um programa, é um software. Então, ó, ls é um software. Só que eu não preciso passar nada de informação para o ls. O ls ele não precisa saber informação nenhuma. Eu só chamo ls. Ele sabe que é para listar. Outro exemplo, cal. Se eu digitar cal, ele vai mostrar para mim o calendário. Cal. Isso é um programa. Isso alguém desenvolveu, está instalado aqui no Linux. Da mesma forma, o C-Matrix. Isso é um programa que vai gerar isso aí na tela. Então, vejam bem, todos esses exemplos que eu dei são programas que eu estou chamando e está sendo executado. Só que existem programas que não basta eu chamar apenas ele. Eu tenho que chamar e passar uma informação. Por exemplo, se eu quiser copiar um arquivo, o comando é cp, copy. Só que basta eu chamar cp? Faz sentido eu só chamar cp? Simples e puramente? Não adianta, porque ele vai falar assim, opa, tá, você quer copiar o quê? CP é para copiar, mas você quer copiar o quê e para onde? Então ele fala o seguinte, ó, tá faltando dizer o que você quer copiar. Então eu tenho que falar, ó, copia para mim o meu exemplo.c, né, que não é o arquivo que está aqui no diretório, ó, não tem esse arquivo aqui, ó. Então eu quero copiar meu exemplo.c, eu quero copiar para o Dropbox. Vejam bem, se eu botar só isso, também não vai adiantar. Ele vai perguntar para mim, beleza, você quer copiar esse arquivo, mas você quer copiar para onde? Ele está perguntando, quer copiar esse arquivo. Ele está perguntando, opa, beleza, mas você quer copiar para qual destino? Eu tenho que saber. Então, olha só, eu tenho que chamar o programa, mandando uma informação, mandando outra informação. Ó, programa, mandei uma informação, mandei outra informação. E aí ele copia. Aí agora ele executou. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tem programas que basta eu chamar, ele vai executar. Tem outros programas que eu tenho que chamar e tenho que mandar informações para ele saber o que ele vai fazer. Então, para que serve esses dois argumentos aqui no main? É justamente para mim conseguir chamar esse programa que eu estou desenvolvendo, mandando informações a mais para ele. E aí, vamos pegar assim, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Lembra do printf, ó? Printf. Você se chama... Olha só, vou fazer assim, depois eu explico o porquê disso. Tá. Depois eu explico isso aqui com calma, tá? Então, olha só. Você se chama... E aí, olha só, eu estou pegando esse argumento que está vindo aqui nesse parâmetro e estou mandando imprimir aqui depois de você se chama. Tá? Olha só agora que legal. Vou compilar. Só que agora eu vou executar pelo terminal. Como é que chama o meu código executável? Meu exemplo. Então, olha só. Meu exemplo. Estou chamando, certo? Só que agora eu vou passar uma informação. Na execução, na chamada de execução, eu vou passar uma informação. Olha só. Você se chama Adriano. Entenderam aí? É mais ou menos como se fosse o CP. Eu mando uma informação, posso mandar outra, posso mandar outra, posso mandar outra. Cada informação que eu mando aqui vai ser um argumento
e vai vir para cá, ó. Então, ó, 2, o 3, o 4. Então, ó, vou pôr aqui, ó, argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4. Eu posso, já adiantando a aula de amanhã, fazer uma condicional, ó. Se a quantidade de argumentos for menor do que 4, eu posso falar o seguinte, ó. É aula de amanhã, tá? Mas já só adiantando. Printf. Faltaram argumentos para executar esse programa. Sei lá, por qualquer coisa aqui. E aí eu não vou executar mais nada. Eu vou matar o programa. Certo? Olha só. Se eu tentar executar por aqui, vocês vão ver, ó. Se eu tentar executar por aqui, F9, F5, vocês vão ver que ele vai dar a mensagem de erro. Por que ele vai dar a mensagem de erro? Porque quando eu executo aqui, ele não manda argumento, ele só executa o nome do código, sem argumento nenhum. Então, aí, como não foi argumento, aí ele viu que o número de argumentos, olha só, a quantidade foi menor que 4, então ele imprimiu a mensagem de erro e já matou o programa. Não continuou. Agora, se eu executar pelo terminal, ponto barra, chamo o meu programa e falo A, B, C, D, olha só. Viu que legal? Eu só corrigir e que agora não tem mais esse você se chama, né? Então, só para ficar bonitinho. Então, vamos lá, de novo. Aqui, ó, pode ser qualquer coisa. Pá. Olha só. O meu programa, no momento em que eu chamo ele passando argumentos, ele tem acesso a esses argumentos. E esses argumentos aqui, conforme for o objetivo do meu programa, né? Que, sei lá, qual que é o objetivo desse programa? É pegar esse argumento 1 e fazer uma multiplicação com esse argumento 2, e pegar um arquivo nesse argumento 3 e chamar um script desse... Percebe? Eu posso usar da forma que eu quiser. Ah, professor, e se eu quiser transformar esse cara aqui em um programa tipo CP, tipo LS, tipo o C-Matrix, e distribuir ele, como é que eu faço? Sem precisar pôr ponto barra. É só eu pegar o seguinte, ó, copiar o meu exemplo, não é o executável? Não chama, o meu programa não chama meu exemplo? Então, ó, eu vou copiar meu exemplo para os meus binários. E aqui eu preciso ser administrador, né? Então, eu vou pegar esse meu executável e colocar ele na pasta /bin. A pasta /bin é onde tem todos os programas do meu Linux. Todos os programas oficiais do meu Linux estão no /bin, tá? Então, olha só que legal. Se eu pegar o meu executável e jogar ele no /bin, olha só que legal agora. Agora eu posso chamar meu exemplo. Agora ele se tornou um programa, de fato, do meu Linux, que eu posso chamar sem precisar do ponto barra. Então, ó, meu exemplo. Aí ele deu, opa, faltou argumento. Ah, então tá. Eu preciso de 4 argumentos. Aí. Criei um programa, distribuí ele e fiz aqui, da mesma forma como um LS, de um PWD, eu posso chamar o meu exemplo 1, 2, 3, 4. E aí ele está um programa que eu posso chamar ele de qualquer lugar do meu terminal. Então, ó, de qualquer lugar do meu terminal, independente do diretório onde esteja, então, ó, daqui do downloads, ó, de qualquer lugar que eu esteja, se eu abrir aqui, se eu abrir o terminal, independente de onde eu esteja, agora eu posso chamar o meu exemplo, certo? E aqui, como eu programei para ser obrigatório,
Então, eu tenho que passar os 4 argumentos, porque eu programei que tem que ser obrigatório, né? Tá claro aí? Então, para isso que servem, muitos alunos me perguntam, sempre me perguntaram para que servem esses caras aqui. Então, tá aí explicado. A gente vai usar isso? Não, a gente não vai usar isso, tá? A não ser quem queira aí brincar e tal. A gente não vai usar argumento. Por que a gente não vai usar argumento? Porque a gente sempre vai executar aqui direto o DIN, ó. É bem mais prático, tá? A gente vai executar aqui os programas direto aqui do DIN, não pelo terminal, mas fica como conhecimento extra aí para todo mundo. E aí está nosso primeiro programa, Olá Mundo. Na aula de amanhã eu vou continuar explicando com mais detalhes o que é chave, o que é parênteses, como é que faz if, como é que faz for, como é que faz, né, as estruturas de repetição, as variáveis int, char, float, double, e os modificadores de variável, long, short, e um monte de coisa. Não percam a aula de amanhã. Essa aula de hoje, ela foi uma aula bônus, como eu disse, de coisas que a gente não acaba falando nas aulas. Amanhã, sim, é a aula 1 de estrutura de dados, que é aí onde a gente vai falar de variável, falar da disciplina, falar de estrutura de repetição, estrutura condicional e por aí vai. Show de bola? Ó, poucos ficaram com a câmera ligada aí que eu vi, tá? E eu anotei aqui. Então, amanhã, quem não ficou, fique nessas aí. Fica aberto aí que vai pegar as outras vagas. Show de bola, galera? Então, valeu. Até amanhã, 3h30. Valeu. Valeu, obrigado pela opção. Falou.